Rádio Cinemas. Olá! Tava com saudade de filme de super-herói ou não tava? Não muito, né? Bom, seja como for, hoje tem. Essa é uma das estreias da semana nos cinemas. As outras são um filme de terror e um drama com suspense brasileiro. Tudo isso vai estar no programa de hoje. Antes, eu lembro a você que você pode curtir essa e outras edições do Em Cartaz também em 2 canais do YouTube, o da TV Sol Comunidade e o do próprio programa Em Cartaz. Na dúvida, inscreva-se nos 2, de preferência, e não perca os nossos vídeos. Posso contar com você? Então tá bom. Bom, a principal estreia da semana nos cinemas é o filme de super-herói Besouro Azul. O jovem Jaime Reyes é misteriosamente presenteado com um artefato que lhe dá superpoderes. E claro que você sabe, né, que com grandes poderes vem grandes encrencas. Olha, eu não vi a hora que esse filme estreasse. É porque eu estava ansioso para assistir a história do Besouro Azul? Não exatamente. É que eu não aguentava mais ver aquele primeiro trailer que passava toda hora em todo lugar. Brincadeiras à parte, até que eu estava com vontade de ver o filme sim. Os universos da Marvel e da DC ficaram tão grandes, tão complexos, tão épicos, que de vez em quando é bom receber esses filmes mais simples, mais divertidos, mais, digamos, isolados, como o primeiro Shazam ou o Shang-Chi. Para nós brasileiros, claro, o grande diferencial é a presença da Bruna Marquezine no elenco. A estrela brasileira já tinha dado alguns passos menores em direção a uma carreira internacional. E não, eu não estou me referindo ao namoro com o Neymar. Aliás, que bom para ela que ela se livrou dessa mala, né? Mas enfim, uma produtora brasileira sugeriu o nome dela para um teste na DC/Warner. A Bruna esteve entre as finalistas para fazer a Supergirl em The Flash, mas acabou perdendo o papel para Sasha Calle. Sei lá, eu sou mais a Bruna Marquezine, mas ela mesma admitiu que quando fez o teste não estava no seu melhor momento. Estava nervosa e ainda acabou atrapalhada pela pandemia de Covid, que impediu que ela fosse para Londres para o teste final. Ela e a Isis Valverde, que também fez testes. No final, a Isis ficou sem nada e a Bruna acabou ficando com o papel no Besouro Azul. Eu não sei se dá para chamar de prêmio de consolação, talvez seja até mais do que isso. Mas eu acho um passo interessante para ela. Pode sair coisa boa a partir daí. Só é uma pena que justo quando ela tem uma oportunidade dessas, não pode fazer o barulho que certamente iria fazer para divulgar o seu trabalho. Seja nas suas próprias redes sociais, com milhões de seguidores, seja nos talk shows, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Explico. Está rolando uma greve dos atores e dos roteiristas. É coisa muito séria. Ninguém fura essas greves lá. E a paralisação é absolutamente total. No caso dos atores, não é só que eles ficam impedidos de atuar. Eles não podem nem promover o filme, mesmo que seja com um post em uma rede social. Nada. Resta pedir aos amigos que façam isso por ela. Eu não sou amigo da Bruna Marquezine, mas... De nada, Bru. Tamo junto. Vale destacar como curiosidade que na versão com áudio em português, ela dubla ela mesma. Pode parecer óbvio, mas nem sempre isso acontece não, viu? Bom, por falar em The Flash, quando aquele filme The Flash estreou, 2 meses atrás, eu fiz aqui no programa um resumão da situação da DC, passado, presente e futuro. É uma história confusa e não é o caso de repetir tudo aqui. O que tem de principal para ser dito agora é que enquanto nós estamos tendo essa conversa aqui, o estúdio está passando por uma grande reformulação. É a era de James Gunn, o sujeito responsável por um dos maiores trunfos e triunfos da Marvel, os Guardiões da Galáxia. Ele foi recentemente contratado, então, para ser o chefão criativo da DC, para colocar ordem na bagunça. Algumas coisas ele deve aproveitar para o futuro, outras devem ser enterradas e nunca mais mencionadas. Ainda não está totalmente claro onde o Besouro Azul se encaixa nisso tudo. Mas o James Gunn já sinalizou positivamente na direção de que o personagem está nos planos para a sequência desse universo, embora o projeto seja anterior à chegada dele ao estúdio. O que, sem dúvida, é uma amostra do moral de que ele desfruta ali dentro. Ou pode ser só
que se o James Gunn tivesse dito que essa seria a estreia e ao mesmo tempo a despedida do herói, ninguém iria ver o filme. Pois eu iria. Para mim não precisa ser tudo um grande evento, tá tudo sempre conectado. Eu me contento com um filme divertido que não tenha continuação. Mas tem um outro exemplo que mostra que o Besouro Azul tem sim certo moral, que é o próprio lançamento nos cinemas. Em determinado momento, o plano da Warner era lançar direto no streaming, na plataforma HBO Max. Mas acabou prevalecendo o prestígio de chegar aos cinemas do mundo todo antes do streaming. O que pesa contra mesmo é o fato de o personagem ser um ilustre desconhecido do grande público. Ele está bem distante de um Batman, de um Superman, de uma Mulher Maravilha, de um Flash. Ou, para comparar com a Marvel, bem distante de um Homem-Aranha, um Capitão América, um Hulk, um Thor. Mas até aí, os próprios Guardiões da Galáxia também eram desconhecidos antes dos filmes. Só os iniciados nas histórias em quadrinhos conheciam. E olha aí, foram 3 filmes de muito sucesso, de público e de crítica. Em comum, Guardiões da Galáxia e Besouro Azul são super-heróis do século XXI, ao contrário dos figurões todos que eu citei, que têm todos mais de 50 anos de existência. Alguns muito mais que isso. Tá, os Guardiões têm uma primeira formação dos anos 60, mas era uma formação bem diferente da dos filmes. E o Besouro Azul foi criado até antes, em 1939, mas em uma versão diferente da atual. Era outro personagem. Depois ele virou ainda um outro personagem. Esse atual que está no filme, inclusive, que é o Jaime Reyes. Esse que está no filme, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2006. Sua versão em carne e osso agora ganhou a interpretação de Xolo Maridueña, ator que apesar do nome, e principalmente do sobrenome, é norte-americano mesmo, embora descendente de mexicanos, cubanos e equatorianos. O curioso é que o primeiro nome dele, na verdade, é Romário. Veja você, mas não é por causa do nosso baixinho Romário. É só a junção dos nomes de 2 tios dele, Ramon e Mário. O Xolo teve seu primeiro papel de destaque na ótima série Cobra Kai. Certamente esse foi o passaporte dele para estrelar Besouro Azul. A segunda estreia nos cinemas que a gente tem para comentar é um filme brasileiro. É Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia de Vingança. Aqui, Cláudia Abreu é a mãe de uma criança baleada em uma tentativa de assalto. O tempo passa e ela é tomada pela revolta, tanto pelo que aconteceu com a filha, quanto pela falta de respostas para isso por parte da polícia e da justiça. É quando ela se cansa e parte para o tudo ou nada. Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia de Vingança, é dessas obras que tentam capturar um pouco do Zeitgeist, o espírito do nosso tempo. Ainda que não trate diretamente da política partidária, tem a pretensão de ser o caldo dessa fruta de indignação, de violência latente que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil. Não é fácil conseguir encaixar bem essa moldura, mas o diretor e roteirista Marcus Bernstein certamente está entre as pessoas que têm moral para pelo menos tentar. Como diretor de longa-metragem, esse é apenas seu 3º trabalho. Longos 11 anos depois do segundo, o drama Meu Pé de Laranja Lima, e mais longos ainda 19 anos depois do primeiro, o suspense O Outro Lado da Rua, com a Fernanda Montenegro. Mas é como roteirista que ele revela toda a sua competência e versatilidade. Sério, é muita versatilidade. Ele passa, por exemplo, da comédia em desenho animado, com Minhocas, para a cinebiografia, com Chico Xavier. Da comédia histórica maluca, com o Xangô de Baker Street, adaptado do best-seller de Jô Soares, para o drama romântico trágico Faroeste Caboclo, baseado na canção do Legião Urbana. Aliás, ele também escreveu Somos Tão Jovens, o filme sobre a juventude do líder do Legião, o Renato Russo. Outra cinebiografia que ele escreveu, Zuzu Angel, além dos 2 filmes que ele dirigiu, entre outros. Mas o que eu realmente quero destacar aqui são os 2 primeiros filmes que ele escreveu. São os 2 roteiros que ele coproduziu nos anos 90 e que resultaram em 2 dos melhores filmes brasileiros, não só daquela década, mas de todos os tempos, na minha opinião. Um é Terra Estrangeira, de 1995, escrito junto com Milor Fernandes, Walter Salles e Daniela Thomas. E o outro é Central do Brasil, de 1998, parceria com João Emanuel Carneiro.
Credenciais mais do que suficientes para a gente, no mínimo, prestar atenção no que ele escreve. E se você acha pouco, eu te dou mais um belo motivo para assistir a Tempos de Barbárie. Aliás, um não, dois belos motivos. As craques Cláudia Abreu e Júlia Lemertz. Duas excelentes atrizes que elevam o nível de qualquer projeto em que elas se metam. Eu sou fã principalmente da Cláudia Abreu. Ela é demais em todos os sentidos. Uma última informação é sobre o título. Esse ato 1 que tem aí no título é porque o projeto de Tempos de Barbárie foi concebido como uma trilogia. Completando então nosso pacote de estreias nos cinemas, temos terror, com o super comentado Fale Comigo. Um grupo de amigos de escola uma mão. Sim, uma mão mesmo, e não uma mão, a fruta. Tá bom? Essa mão dá para quem a está segurando o poder de se comunicar com os mortos. Mas quando uma jovem que perdeu a mãe há pouco tempo resolve embarcar nessa viagem, mas passa do tempo máximo recomendado, ela pode liberar o mal. Na verdade, Fale Comigo está sendo mais do que apenas super comentado. São muitos os relatos de que é o melhor filme de terror do ano. Tudo bem, né? Vamos e venhamos, não chega a ser uma grande façanha ser o melhor filme de terror do ano. Um assunto frequente aqui no Em Cartaz é como o nível do terror caiu nos últimos anos. Uma porção de filmes absolutamente genéricos chega aos cinemas quase toda semana. São filmes que muitas vezes se apoiam em tramas fraquíssimas, recheadas de clichês e que se contentam só com sustos fáceis, que é uma estratégia clara para divertir os adolescentes que vão ao cinema em turma. Mas cinema é arte. Claro que eu não estou falando com isso que todo filme precisa ser denso, uma experiência necessariamente enriquecedora intelectualmente, inesquecível. Não, cinema pode ser assim, mas também pode ser uma diversão passageira, 2 horas para tirar um pouco a cabeça do dia a dia e viver outras vidas ali na sala escura. Mas mesmo isso precisa ser feito com qualidade, com capricho, com dignidade. E de vez em quando ainda aparecem produções de terror que conseguem isso e muito mais, que miram para muito além, que buscam um público mais adulto, mais exigente. E olha só que maravilha, acabam conquistando até os adolescentes também. Fale Comigo se enquadra nessa categoria. Sorte nossa. Tchau.